Chegou a hora da gente falar sobre literatura. Chegamos nessa fase do nosso material. E a literatura é uma manifestação artística, então ela é uma das artes. A literatura ela é a arte da palavra, então ela é a arte do signo linguístico, da linguagem verbal. E ela vai testar os limites desse signo linguístico de maneira criativa. Dentro da literatura, para uma organização de estudo, para compreender o que a literatura manifestou ao longo das épocas, a gente tem algo denominado escolas literárias. Quando a gente fala de língua portuguesa, a gente estuda as escolas literárias a partir do surgimento delas em Portugal, lá na Idade Média. E quais são essas escolas literárias ou esses períodos literários? Bom, nós temos o trovadorismo, com as cantigas lá na Idade Média. Nós temos o humanismo, com o teatro do Gil Vicente, com a responsabilização do homem pelas suas ações. Nós temos o classicismo, com Camões, falando sobre as grandes navegações, escrevendo a primeira epopeia de língua portuguesa, que é os Lusíadas. Nós temos uma literatura inicial no Brasil, uma manifestação pré-literária, que a gente vai chamar de quinhentismo brasileiro ou de literatura colonial. Nós temos o barroco, que foi a arte da contrarreforma, dos contrastes. Nós temos o arcadismo, com a valorização do campo, de algo bucólico e uma retomada dentro do neoclassicismo, dos ideais clássicos. Nós temos o romantismo, a expressão do gosto burguês. Nós temos o realismo, uma visão contrária a essa visão romântica e mais focada na universalidade e na realidade. Nós temos o naturalismo, que intensificou essa visão realista com aspectos científicos. Nós temos o parnasianismo, uma corrente literária que se preocupou muito com a forma e com a estrutura. Nós temos o simbolismo, uma corrente literária, um período literário que buscou o eu profundo, que buscou ir além do racional. Nós temos o pré-modernismo como um momento de transição para uma literatura mais moderna. Dentro do pré-modernismo, nós temos autores brasileiros muito importantes, que o Enem cobra bastante, como Lima Barreto. Nós temos o modernismo, que foi a inovação na literatura, que foi olhar para o nacional de uma maneira diferente e inovadora em diversos campos, principalmente no campo da linguagem. E nós temos as tendências contemporâneas, os autores contemporâneos que seguem inovando, encontrando novos modos de expressar a vida, de expressar a realidade de maneira ficcional. Esses são os períodos literários, dentro deles vocês têm subdivisões, e mais importante do que decorar o nome do período é você entender que a literatura é marcada pela história e é uma marca na história. Então a literatura e a história, elas caminham juntas. Afinal, a literatura, ela busca na realidade a inspiração para suas obras e nessas obras reflete sobre essa realidade de maneira criativa. Vamos ver como é que isso aparece no Enem.